Boa noite. Boa noite. A nossa preleção de hoje, o tema é a criação divina. É um tema que não é muito simples de ser tratado. Aliás, é um tema bem complicadinho, né? Mas a gente vai ver, vamos chegar até onde a gente consegue chegar com ele. Por que é um tema difícil ou mais complicadinho? Porque no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos nos avisaram que nem tudo poderia nos ser revelado. E esta criação divina é um dos pontos que a gente não consegue saber tudo. Porque não pode ser revelado, não porque Jesus não soubesse ou porque os Espíritos não soubessem, é porque a gente não ia conseguir entender de tão profundo que é. É um assunto muito profundo, muito mais difícil. Então a gente vai ver até onde a gente consegue. Tem umas coisas legais, né? A gente vai tentar trazer isso para o nosso dia a dia, a gente vai estudar um pouquinho, como eu sempre falo, a gente costuma estudar um pouquinho e trazer para o nosso dia a dia o que isso tem a ver com a gente, tá bom? Então vamos lá. O que está escrito, né? Então a gente tem dois livros básicos, para quem quiser depois olhar. É o livro da Gênese, que está no capítulo 6, que fala sobre a criação do universo, e no livro dos Espíritos, que está no capítulo 3, 1, 2, 3, que também fala sobre isso. E a gente vai fazer um bem bolhado aqui, conversar com vocês para a gente estudar. No livro da Gênese está escrito assim: Deus criou o universo que abrange todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Ou seja, Deus criou tudo. E nós também, né? Porque nós somos animados, então Ele criou a gente também. Os seres materiais constituem um mundo visível. Nós, a gente se enxerga, a gente vê, né? Os bichinhos, cadeira, a mesa, tá? A parte corpórea. E os seres imateriais, o mundo que pertencem ao mundo invisível, que a gente não consegue ver com esses olhos físicos, que é chamado mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos, tá? E Deus criou tudo, apesar ou mesmo que a gente não enxergue. Muito bem. Não feliz com isso, Deus não ficou feliz só com isso, né? Ele ainda criou mais coisa. Então, não feliz com isso, Deus Ele escolheu a espécie humana, nós, para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe a superioridade moral e intelectual sobre outras. Então Deus ainda criou o quê? A possibilidade da evolução. Então a gente vai evoluindo, passa de plantinha para bichinho, de bichinho para bichinho maior, para bichinho grande, e aí chega na gente, né? A gente vai evoluindo. Quando a gente tem uma evolução suficiente dentro dos princípios das leis divinas, a gente vai começar a encarnar como gente, como pessoa, como ser humano. Então, isto também foi o que? Escolha e determinação divina, criação de Deus. Então, está escrito ali, né? A nossa alma, é o espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Tem muita gente que faz bagunça com isso, então vou falar bem rapidinho. O espírito, quando vocês lerem espírito com letra E, minúscula, pequenininha, significa centelha divina. É aquela parte de Deus, é a nossa centelha divina, aquela coisinha que a gente não sabe nem definir o que é, porque é Deus, né? Então, aqui todo mundo tem, todo mundo tem, sem exceção. Quando o espírito, né? Quando essa centelha divina é envolta por uma proteção que é chamada de perispírito ou corpos sutis ou corpos espirituais,
aí forma o espírito, com a letra E maiúscula. Letra E maiúscula de espírito, aí a gente já é a gente. A gente já é um indivíduo separado na criação divina. Deus nos deu a vida e a individualidade, que é o espírito com a letra E maiúscula. E quando esse espírito com a letra maiúscula encarna como pessoa, é a alma encarnada, somos nós aqui. Então a gente tem o quê? Nós, matéria, a nossa alma, que é o espírito com letra maiúscula encarnado, junto com a centelha divina. Tá bom? Então tem muita gente que faz confusão quando lê essas coisas. Então a gente dá uma esclarecida que vale a pena. E aí, isso tudo, criação divina. E a gente então começa, aí que agora a gente vai começar. Falando disso, agora a gente começa a introdução com as perguntinhas. Perguntinhas básicas. Como é que foi a criação divina? Então vamos pensando aí. O que conseguimos entender da criação divina? O que a gente entende? A criação divina ainda ocorre atualmente? O que vocês acham? A criação divina tem a ver conosco hoje, já que a gente já está encarnado como ser humano, que naqui no planeta Terra seria o espírito mais evoluído que teria? Será que tem alguma coisa a ver a criação divina com a gente hoje? E por que é importante saber ou conhecer sobre a criação divina, já que é algo que parece tão distante de nós, né? Já que é uma criação de Deus, algo que está um pouco distante de nós. Por que é importante saber? Então essas perguntinhas a gente vai responder hoje, pelo menos tentar, né? Vamos tentar responder. No Livro dos Espíritos, no item 37, pergunta o seguinte: o Espírito o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Então está perguntando aqui se o universo já existia junto com Deus ou não. Resumidamente essa pergunta. Resposta. As respostas que a gente vai dar aqui são todas curtinhas, gente. Eu peguei só os trechinhos, não vai dar para falar tudo que eram grandes. Resposta a essa pergunta. Ele, o universo, não pode ter sido feito por si mesmo. E se existe de toda a eternidade, como Deus não poderia ser obra de Deus? Ele teria que ser anterior a Deus, se ele existisse antes. Mas se Deus criou tudo, então fica uma pergunta aí difícil de responder. Então, aí esse momento continua, né? É um comentário de Allan Kardec. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se sozinho. Não dá para o universo se construir sozinho. E que, não podendo ser obra do acaso, surgiu do nada, deve ser obra de Deus. Então Deus é o Criador do universo. Então ele é anterior ao universo. Deus é eterno, o universo é imortal, como nós somos imortais, porque ele foi criado a partir de Deus. Ele não existia antes, Deus o criou. Muito bem, diante disso, como é que foi a criação divina então? Livro dos Espíritos, questão 38. Como Deus criou o universo? Pergunta de Allan Kardec. Claro que ele ia perguntar como é que foi a criação do universo. Resposta. Resposta primorosa dos Espíritos. Deus criou o universo por sua própria vontade. Nada exprime melhor esta vontade do que estas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. A vontade de Deus. Muito bem, o que significa vontade? O que é vontade? Se alguém não olhou, a gente vai falar agora. Vontade é uma capacidade mental. Não é uma capacidade emocional, é uma capacidade mental, da mente. Daí tantas filosofias falarem que o universo é mental, porque é uma criação de Deus e a vontade de Deus criou o universo. Ele teve vontade de criar, por isso que é uma capacidade da mente de Deus. Definição de vontade do
condicionada. Capacidade de querer. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente está no caminho da vontade. Mas só querer? Não. É a capacidade de querer e de livremente, então a gente tem liberdade para praticar ou deixar de praticar, para fazer ou para não fazer. Ou seja, Deus tinha vontade. Ele poderia criar o universo ou não. Ele poderia criar tudo que tem no planeta ou não. Ele poderia criar nossa galáxia ou não. Mas Ele quis. Ele quis e fez pela vontade que era dele. A palavra vontade vem do latim, vem de voluntas, que significa prazer, desejo e tem um significado muito legal, que é ânimo. Ânimo vem de ânima, ânima vem de animar. Animar, o que é? É dar vida. Então, Deus criou o universo por sua vontade, porque Ele queria dar vida a tudo que Ele criasse. E foi o que Ele fez. Então, o universo é vivo, tudo é vivo. Uma pedrinha é viva. E a gente vai ver já lá onde está a vida da pedrinha, que eu vou falar para vocês já já. A gente já chega lá já. Como assim uma pedra tem vida? Tem. Eu vou falar para vocês já já. Então, vamos lá. O que conseguimos então entender da criação divina? Livro dos Espíritos, questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos? Orgânicos? Por que ele pergunta orgânicos? Porque os elementos orgânicos são os que têm vida. Os inorgânicos eram considerados no tempo de Allan Kardec sem vida. Só os orgânicos tinham vida naquele tempo. Mudou um pouquinho hoje, mas vamos lá. Já explico para vocês. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: estavam em estado fluídico no espaço. Estavam soltos no espaço, entre os espíritos. Nossa! Tudo solto lá. Ou entre outros planetas, nós também, entre outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo, sobre um novo local. Então, pela vontade de Deus, os elementos soltos que estavam entre os espíritos, nós também, orgânicos, porque é o que tinha vida, estava lá tudo soltinho, pela vontade de Deus, eles se juntaram, formaram e iniciaram o processo de formação da Terra, dando vida ao planeta Terra, ao planeta Marte, ao planeta Júpiter, Plutão, Mercúrio, ao Sol, enfim, se vocês quiserem, a galáxia de Andrômeda, o que vocês quiserem. Precisou juntar esses elementos orgânicos que estavam soltos para formar a matéria. Então, isso é a formação da onde vem a criação divina, de como a gente consegue entender, ainda hoje, muito pouco, mas entender a criação divina. E Allan Kardec, no seu tempo, escreveu o seguinte no comentário dessa questão. A química, porque Allan Kardec entendia, né? Ele era professor, sabia de química. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos. O que é moléculas de corpos inorgânicos? Uma pedra, uma cadeira, uma mesa. É tudo inorgânico. Então, as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais. Pode ser um cristal, né, gente? Pode ser uma pedrinha de cristal. De uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião desses elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui um cristal. Um cristal é uma pedra. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Ou seja, por que não poderia se juntar elementos orgânicos para formar alguma matéria? É isso que Allan Kardec coloca aqui. Até aí, beleza. Só que a gente não falou que as coisas inorgânicas, até no tempo dele, porque aqui ele pergunta das orgânicas, porque as orgânicas tinham vida. As inorgânicas, uma mesma cadeira, uma pedra, não teria vida diante do conhecimento
que ele tinha lá no tempo dele. Mas hoje é diferente. Hoje já se comprovou cientificamente, isso é novidade para vocês. Então é a novidade. Já se comprovou cientificamente que um diamante, né, que é um cristal, uma pedra preciosa, mas por conta de ser rara de ser encontrada, mas todo diamante é formado de carbono. Este carbono é o mesmo carbono que vai no seu lápis. É o mesmo. Só que a conformação dos carbonos está um para cima, um para baixo, tortinho, para lá, para cá. Um forma o diamante e o outro forma o grafite do seu lápis. E já se comprovou que no diamante, a formação dos carbonos na pedra do diamante tem a capacidade de armazenar uma coisa chamada fluido vital. O mesmo fluido vital que dá vida para nós. Então o diamante tem vida. Uma pedra tem vida. Os elementos que se juntam para formar a matéria têm vida. Porque eles são compostos de carbono. O mesmo carbono que compõe o nosso corpo. Então tudo tem vida, até as coisas materiais. Isto é a criação divina. Então, imaginem, né? A gente tenta imaginar como é a força de Deus, do que é Deus, porque não é um ser, a capacidade que Ele tem para sustentar tudo que tem vida no universo. Porque quem sustenta a vida de tudo é Deus. Não somos nós. Deus sustenta a vida daquela pedrinha, daquele diamantezinho que foi encontrado. E Deus sustenta a nossa vida. Porque Ele é energia de vida, Ele é energia vital. Então aí a gente começa a tentar, porque é muito difícil. Para mim é muito difícil, mas a gente começa a tentar entender a grandeza de Deus, que eu acho muito difícil. Eu acho difícil a gente alcançar ainda a grandeza de Deus. Muito bem. E aí a gente vai assim. A criação divina ainda ocorre hoje, atualmente? O que vocês acham? Diante disso que a gente falou, vamos lá para a resposta do Livro dos Espíritos na questão 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Allan Kardec insiste em perguntar como é que se formam os mundos. Resposta. Tudo que se pode dizer e que podeis compreender, que a gente pode falar, que a gente consegue compreender, o que não dá para compreender, não deu para falar, né? É que os mundos se formam pela condensação da matéria, espalhadas no espaço. Determinação, vontade de Deus, ele pede, né, a segunda capacidade deste Deus, que a gente não sabe o que é ainda, né, a gente não alcança isso. Ele condensa as matérias que estão espalhadas no universo e forma os mundos, os diversos planetas, os 200 bilhões de galáxias que existem no universo, no nosso. Porque se tiver um universo paralelo, a gente não sabe quanto mais tem. Então, o negócio é perder de vista. No Livro dos Espíritos, na questão 41, ele continua assim, né, a pergunta. Um mundo, né, a pergunta é assim, um mundo completamente formado, então está pronto, nosso planetinha Terra está pronto, pode desaparecer e a matéria que compõe espalhar-se de novo no espaço, ou seja, o nosso planeta pode desaparecer um dia. Ó Deus, será que ele vai sumir um dia? Sim, um dia vai. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Se Ele renova os mundos e a Terra é uma matéria que até então se achava inanimada, mas Deus renova os seres vivos, a gente nasce e renasce e reencarna,
E os mundos também é porque toda a matéria tem vida. O planeta tem vida, as plantinhas têm vida, a pedrinha tem vida, tudo tem vida. A cadeira tem vida, tudo tem vida, só vai ser transformada em algo diferente dali, quando for renovado. As moléculas vão ser renovadas e vão ser transformadas em alguma outra coisa. Tudo pela vontade de Deus, da capacidade que Ele tem, da vontade de praticar e fazer essa renovação. Desejo dele. Então, aí a gente tem o seguinte, confirmando isso na Gênesis. No livro da Gênesis, resumindo, vamos lá. A matéria cósmica primitiva, ou seja, a energia que está lá no universo, que continha os elementos materiais que Deus juntou para fazer os mundos fluídicos, tudo que Ele juntou, os materiais, os fluídicos e as energias vitais que Ele juntou para fazer os mundos, olha o que está lá na Gênesis, é a eterna geratriz. Eterna geratriz, ou seja, é eterna, não vai parar nunca e vai continuar criando para sempre, porque Deus é antes, depois e o antes, durante, depois e sempre. Nós é que a gente que vai se formando, mas Deus é eterno e Ele vai continuar criando eternamente, porque Ele vai continuar juntando matérias, os materiais, os fluidos, as substâncias orgânicas e inorgânicas que estão no espaço para criar os mundos. Então a criação é eterna. Efetua-se assim a criação universal. Deus há de existir. Deus existe, há criado ou existir, criado sempre e haverá de criar sempre. Cria incessantemente e nunca deixará de criar. Oh Deus, isso é bom, porque a gente vai continuar sendo criado aqui continuamente. Não tem como parar da gente ser criado, Então isso é uma boa notícia. A gente não vai sumir, desaparecer, tá? O que a criação divina, então, tem a ver conosco? Tirando o fato de que a gente não vai sumir, A gente vai continuar e vai permanecer vivo, como ao vivo, como uma individualidade. Então, além disso, o que tem de a ver conosco a criação divina, Essa criação é algo muito importante que a gente não presta atenção. Que é assim, está lá na Gênesis. O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente as obras da individuação. O que significa isso? A criação divina é a nossa evolução. Se a gente não tivesse a criação divina se renovando constantemente, a gente nunca ia evoluir. A gente ia virar pedrinha e ia ser eternamente pedrinha. A gente ia nascer uma samambaia e ia viver eternamente pendurada como uma samambaia. Ou a gente ia nascer feito um gatinho e ia viver eternamente feito um gatinho. Não, a criação divina permite que a gente evolua. À medida que a gente vai reencarnando, se a gente se esforça no caminho do bem, do caminho que Jesus nos ensinou, da bondade, das leis divinas, da caridade, do esforço do trabalho, da honestidade, do amor ao próximo, da fé, nós vamos evoluindo. Então nós vamos nos aproximando de sermos seres que melhores, mais evoluídos, saindo da inferioridade e indo para o caminho de mais luz. E por que é importante então conhecer sobre a criação? A gente continua. Por que é importante? Agora a gente está finalizando, estou chegando ao fim. Vamos lá. Porque Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Só que ainda nós não estamos totalmente prontos
consegue fazer o que Jesus faz, ou fazia, porque a gente não evoluiu o tanto que ele evoluiu, mas a nossa capacidade é que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Nós podemos criar. Então a gente cria. Essa é a beleza da criação divina, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Então nós criamos o universo à nossa volta, popularmente chamando. Nós criamos o nosso mundinho, o mundinho que a gente vive, a nossa vida todinha, todos os setores da nossa vida, seja familiar, financeiro, de trabalho, profissional, amigo, social, a gente cria, porque nós temos essa habilidade de criar. E por que a gente tem a habilidade de criar? Porque todo mundo aqui sabe o que é ter vontade, e todo mundo tem vontade. Quem tem vontade tem a capacidade de praticar e fazer, e vai criar. Só para finalizar, tem duas frases, uma de André Luiz, outra de Emmanuel, para a gente finalizar, tá bom? André Luiz diz o seguinte: a mente é fonte criadora. Você pode escolher criar reclamando, criticando, aumentando seus problemas, ou você pode criar abençoando, agradecendo e pensando em coisas boas. Uma escolha sua. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, é plasmada em torno de teus passos aquilo que desejas. Frase de André Luiz. Criação. Emmanuel. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então nós criamos a nossa vida. Então pensem nisso para a gente finalizar. Nada existe sem um fim útil na prodigiosa criação divina. Nada existe na sua vida que não tenha sido criado por sua vontade. E assim a gente finaliza, agradecendo mais uma vez pela oportunidade abençoada de estar nessa casa e poder estudar junto com vocês, compartilhar um pouquinho dos ensinamentos do Evangelho.